Olá! Nesse mês estamos comemorando o Dia dos Pais. O Dia dos Pais é um momento festejado, talvez não tal qual o Dia das Mães, mas por conta do mercado hoje, né? Por conta da questão financeira, se tem toda uma comercialização em volta desse dia tão especial que é o Dia dos Pais. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a importância dessa figura, que são os pais, a figura paterna, no desenvolvimento da criança. Na atualidade, há muitos casos de filhos que não tiveram acompanhamento paterno, que não tiveram essa figura tão próxima. Então, hoje eu quero falar a importância dessa figura no desenvolvimento do ser humano, no desenvolvimento da criança. Eu quero começar trazendo para vocês um exemplo bem claro do que acontece na relação quando o pai introduz, faz parte desse relacionamento. Bom, uma mulher, quando tem um bebê, constrói-se uma relação simbiótica entre a mãe e um bebê, né? O bebê é dependente dessa mãe. Então, nessa relação simbiótica, que costumamos a chamar díade, nessa díade existe apenas duas pessoas, por isso o nome díade. Apenas a mãe e o bebê. O bebê precisa desse ser, que é a mãe, para se manter, para se constituir sujeito. Já falamos sobre esse tema quando abordamos a autoestima. É nessa relação com o cuidador, no caso estamos falando sobre a mãe, que o bebê se constrói enquanto sujeito. O que acontece é que, para que essa relação seja saudável, ela vai precisar ser rompida. O que acontece se chama individuação. O bebê precisa individuar-se da mãe, precisa se tornar um ser diferente, com suas próprias características e personalidade, que foi construída ao lado dessa cuidadora que foi a mãe. O papel importante do pai. O pai, ele entra nessa relação como o terceiro sujeito, é a terceira pessoa nessa relação. Então, o pai entra justamente para favorecer a individuação da criança, para que a criança se torne um sujeito pleno com suas próprias características. Então, o pai entra na relação para dizer, não existe só você e mamãe, existe também outros seres. E o pai entra nessa relação para mostrar para a criança, para apresentar para a criança o mundo social. Com a introdução do pai nessa relação díade, né? Então a criança começa a perceber um mundo muito maior que envolve muitas outras pessoas. A partir desta figura, a criança percebe outras figuras ao seu redor. Essa é uma das funções importantes do pai na relação, no desenvolvimento da criança. É que o pai é responsável pelo desenvolvimento social da criança. Logo mais no futuro, essa criança, vamos supor um menino, ele vai ter o pai como espelho. Essa criança, já adolescente, ela vai entrar na partilha dos sexos, aonde ela vai poder observar as características da mãe, as características do pai, e ela vai poder se associar a uma dessas características, né? Assim acontece a associação de pares, né? Ele vai fazer a escolha, né, no caso, a sua escolha enquanto sujeito na partilha dos sexos, determinando assim o papel masculino e o papel feminino. Nesse contexto, no caso dos meninos, o menino passa a se espelhar no pai. Por isso que é muito comum ouvirmos mães dizerem: nossa, como você se parece com seu pai. Seu pai fazia exatamente isso. Que é isso mesmo que acontece. O pai serve de espelho para que o menino desenvolva características masculinas. A mãe serve de espelho para que a menina desenvolva características femininas. E no caso da menina, qual a função do pai, né, nessa relação? Através do pai, a menina vai estar aprendendo a se relacionar com o universo masculino. O pai vai implantar, né, vai despertar na menina o desejo por ter um homem, o desejo por ter um companheiro tal qual a sua mãe tem. Com isso, a menina passa a
internalizar as características do pai. Essas características nem sempre são só físicas, são características emocionais, características de aspectos físicos, características profissionais, vários outros tipos de características também. A menina internaliza e no futuro, quando adulta, ela então vai usar essa base que foi apresentada por essa figura paterna para fazer a escolha do seu parceiro. Então, o pai, nesse sentido, tem uma função muito importante tanto para a menina quanto para o menino. Ele serve como espelho para os dois. O que acontece é que nem sempre é só o pai que vai fazer essa representação paterna. Muitas crianças não têm ou não tiveram a condição de conhecer o seu genitor, né? Há uma grande diferença entre o pai e o genitor. O que eu quero dizer com isso? É responsabilidade desta figura, da figura materna, apresentar para a criança a figura paterna. Quem faz a apresentação, quem introduz essa figura masculina no universo, nessa relação dia a dia, no universo infantil, é a mãe. É a mãe que introduz o pai nessa relação. E nem sempre o ser que vai estar nessa relação, né, que vai ser introduzido nessa relação, vai ser o pai biológico. Às vezes pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser um vizinho, pode ser o pastor da sua igreja, o padre da sua igreja, um colega, né, da família. Muitas vezes é esse personagem que vai assumir essa figura, esse papel na vida da criança. Mas cabe a esta figura, a figura materna, fazer a apresentação desse sujeito, né? Desse sujeito que vai assumir o papel de paternidade. Por isso que muitas vezes encontramos jovens, adolescentes, que têm como referencial paterno alguém que ele conheceu na infância. Um tio, um avô, um vizinho, né? Já ouvi vários adolescentes falarem, por exemplo, de terem como figura paterna, como referencial de homem, né? Um vizinho, né? Um tio, alguém que fez parte do seu contexto infantil, mas que esse alguém foi apresentado pela mãe ou a criança determinou que esse sujeito faria esse papel, né? Então, daí começamos a entender o quão é importante essa figura na vida do sujeito, tanto de meninas quanto de meninos. O que acontece é que na atual sociedade as relações estão sendo banalizadas. O casamento não tem mais a estrutura sólida que já teve um dia. Hoje, o que se fala é que a relação sexual ela pode ser vivenciada de acordo com o desejo do sujeito, fazendo com que isso, abrindo brechas, né, para que surjam várias crianças nesse meio, fruto dessas relações, crianças que estão sem pai e muitas vezes algumas até sem mãe, órfãs, né, de pai, de mãe ou dos dois, órfãos no geral. E isso faz com que a criança cresça com uma debilidade, com um vazio existencial, porque faltou uma figura, faltou no tripé, como eu mostrei para vocês, há um tripé. O tripé, ele não começa como tripé, ele começa numa relação díade entre a mãe e o bebê. Se torna um tripé quando entra a figura paterna. E muitas crianças, muitos sujeitos não tiveram esse tripé formado e vivem com um vazio existencial, buscando algo que não sabem o que. E aí é preciso mergulhar a fundo na sua história para descobrir se de fato você não teve uma figura que foi implantada por você ou pela sua mãe, ou se de fato você não teve essa figura, se você teve ou não teve. É importante que se construa a alteridade, ou seja, a sua singularidade, a sua personalidade com essas bases. Se a mãe não apresenta esse pai de forma saudável, ela também vai fazer desse filho um órfão. Muitos adultos tiveram o genitor como pai e viveram ou vivem com esse genitor até hoje, mas, no entanto, não reconhece nele as características de um homem que ele gostaria que fosse, porque provavelmente houve uma falha dessa figura materna em apresentar
essa figura paterna na relação. Então, por exemplo, muitas vezes a mulher pode chegar em casa e falar, mas aquele seu pai, viu? Homem irresponsável, que não faz isso, não faz aquilo. Ao fazer isso, ao estar levando para a criança as suas angústias, as suas frustrações, com o que você, mãe, esperava que o seu esposo, o seu parceiro fosse enquanto pai, você está destruindo, desfavorecendo a construção dessa figura, a construção dessa relação entre pai e filho. E eu posso até dizer, eu conheço pessoas que nunca tiveram contato com o seu pai biológico, porque quando nasceu o pai já havia morrido. Mas teve uma mãe que fez com que esse pai fosse presente durante todo o desenvolvimento dessa criança que hoje é um adulto. E ele fala do pai como se o pai tivesse crescido, tivesse estado junto com ele em toda a sua etapa de desenvolvimento, porque a mãe apresentou esse pai para ele de forma saudável. Não é que agora, mãe, você vai ficar reprimindo, né, as suas frustrações referentes ao seu esposo, companheiro enquanto pai. Mas falar para o filho não é o mais adequado. Você pode buscar outras formas de expor as suas angústias, não com o seu filho. Porque o seu filho precisa de uma figura paterna sólida, que fortaleça a construção da sua personalidade. Tá? Então é muito importante o papel da mãe na introdução da figura paterna na vida da criança. E é importante o pai nessa construção da personalidade da criança, porque a partir dessa construção ela vai poder fazer escolhas, tanto na partilha dos sexos, tomar posicionamento na partilha dos sexos, eu quero ser homem, eu quero ser mulher, a partir da convivência, a partir dos modelos que eu tenho, quanto na escolha do futuro parceiro, ok? Se você é um filho órfão, se você se percebe através dessa explicação que você não teve essa figura tão bem delineada na sua vida, é necessário que você faça uma autoanálise, que você busque um conhecimento profundo e assim possa perceber aonde houve essa falha, mas acima de tudo, o que você vai fazer com essa falha. Tem uma frase que fala, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então é necessário redesenhar a sua história. Você, a partir de agora, enquanto adulto, pode se redescobrir enquanto sujeito e romper esse ciclo. Não é porque você não teve uma figura paterna que você não possa ser essa figura paterna, no caso dos homens. Não é porque você não teve o contato com a figura paterna que você vai continuar fazendo escolhas erradas referente aos parceiros que você tem tido. Você pode redefinir essas escolhas. Você pode passar a viver de forma mais positiva, redefinindo esse papel que foi ausente na sua vida ou que não foi tão bem elaborado. Caso você se encaixe em alguma dessas situações, busque um auxílio psicológico. Busque o apoio de um profissional que possa te ajudar nessa caminhada, nessa reconstrução de personalidade. Eu diria nem de personalidade, nessa reconstrução de sujeito, onde você vai reorganizar, né, a sua trajetória de vida, passando assim a desenvolver qualidades que antes você não havia percebido por causa desse vazio, por essa falta existencial, mas que você pode sim, né, começar uma nova história de vida pautado nas suas escolhas, definindo a partir de agora os seus objetivos e as suas escolhas enquanto adulto. Então busque um apoio, caso você tenha interesse, você pode estar entrando em contato através das redes sociais, também através do telefone que você encontra na página do Facebook, @c.saudeemocional, ou até mesmo em vários outros canais, como no YouTube, assim como também no site www.jaquesfelicio.wix.com/csaudeemocional e através do telefone também, 75991080438. Entre em contato, tenha um novo recomeço, aprenda a viver de forma saudável. Até mais!